E aí, fião? É o seguinte, vamos falar hoje sobre pré-história. Geralmente cai em provas de história, isso aí você às vezes fica perdido. Então, para fins didáticos, nós dividimos a pré-história em três: Paleolítico, ou idade da pedra lascada; o Mesolítico, que é uma transição; e o Neolítico, que é a idade da pedra polida, tá? Então o Paleolítico, rapidamente, ele vai de 4 milhões e meio de anos a mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Na realidade, o homem era nômade. É uma época ainda dos os proto-primatas que vão dar origem ao homem, que provavelmente surjam no seio africano. Era a época dos caçadores e coletores, não é? A época ainda que sequer se imaginava escrita, mas já se surgiu a arte rupestre. Mas isso eu verei depois com calma, dentro de cada fator desse, né? Idade e tal. E depois nós vemos ao Mesolítico. O Mesolítico, ele já é uma transição. Ele vai mais ou menos de 10 mil anos antes de Cristo a 8 mil anos, um período de 2 mil anos. Muitos chamam de Revolução do Regadio, né? Porque acontece a domesticação de plantas, a domesticação de animais. Começa já os períodos de glaciação terminarem, né? As grandes transições, as grandes massas de pessoas que vieram de outros continentes, inclusive para a América. Então tem todo este processo que nós temos no Mesolítico. Até sair o Neolítico, que é a época que nós chamamos a época da pedra polida, onde o homem começa a desenvolver os primeiros núcleos urbanos, né? Já começa algumas situações da escrita, e a escrita depois é que vai gerar depois aí a Idade Antiga, finalzinho do Neolítico. Já começa a lidar com metais, não é? Cobre, depois o ferro, e isso vai se transformar em armas e formação dos clãs e defesas territoriais. Então, filho, Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, que vai de 8 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo, são os três períodos da pré-história. Cuidado com isso em provas de história, quando às vezes cai essa questão e você é derrubado. Fala conosco, estamos aí dando aí nossos rolês por aqui.